Amen. Siamo pronti finalmente per ascoltare la parola di Dio. Oggi, come abbiamo visto, come abbiamo sentito, è con noi Pastore Vinicius. Per noi è un vero onore poter riceverlo qua, non solo e semplicemente per il ministero che lui carica e che sta portando avanti là in Brasile, ma per l'uomo di Dio che lui è e per le parole meravigliose che lo Spirito Santo sussurra al suo cuore e lui versa sulla Chiesa. Per questo lo riceviamo in questo momento. Pastore Vinicius, che Dio ti benedica. Amém. É muito bom estar com vocês aqui È molto buono essere qua con voi e ver que Deus está levando a Be Church a se tornar tudo que Ele deseja. e vedere come Dio sta levando la B-Church a diventare tutto ciò che Lui desidera. Eu sei que tem alguns visitantes e amigos aqui, So che qua ci sono alcuni visitanti, amici, mas eu vou direcionar os próximos minutos para falar com você que é parte da Be Church. ma io direzionerò i prossimi minuti per parlare con te che sei parte della B-Church. E claro que quando a gente fala da palavra de Deus, ela abrange e alcança a todos. È chiaro che quando si parla della parola di Dio, questa raggiunge e comprende tutti quanti. Gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus 16. Vorrei invitarvi a aprire la Bibbia in Matteo capitolo 16, 16, do versículo 13 em diante. dal versetto 3 in avanti. Em diante, diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Acho que vocês leram aí, né? Em italiano. Esses versículos são bem conhecidos, né? Questi versetti sono molto conosciuti E inclusive eu vou falar desses versículos aqui na Itália, e anche sto parlando di questi versetti qua in Italia, aonde a igreja católica usa esses versículos para dar base para o papado de Pedro em diante. dove la Chiesa Cattolica si basa su questi versetti per certificare il papato da Pietro in avanti. E nós, evangélicos, protestantes, lemos e interpretamos isso de uma maneira diferente. Ma noi evangelici protestanti leggiamo e interpretiamo questo in un modo diverso. Que essa promessa de Jesus, ela é tão significante Che questa promessa di Gesù è tanto significante que ela garantiu para cristãos de todas as eras, de todos os tempos, em todos os lugares, che garantisce a cristiani in tutti i tempi, in tutte le ere e in tutti i luoghi que seja onde quer que estejamos fazendo a obra e a plantação de uma igreja, che dovunque siamo, che stiamo facendo l'opera e la piantazione di una chiesa, o trabalho maior e mais difícil é sempre do Senhor. il lavoro più grande e più difficile è sempre del Signore. Foi Ele quem disse: È stato Lui che ha detto: é a minha igreja è la mia chiesa e sou eu quem a edifico. e sono io che la edifico. Essa obra é minha. Questa opera è mia. Eu faço isso. Io faccio questo. Vocês são bem-vindos para participar, Voi siete benvenuti a partecipare, mas eu carrego esse fardo. ma sono io che porto questo fardello. Sou eu que vou edificá-la. Sono io che l'edificherò. E não tem como esse versículo não passar na mente e no coração de qualquer ministro. E non c'è come questo versetto non passare dalla mente o dal cuore di qualsiasi ministro, Especialmente quando nós estamos em anos
do início da construção de uma igreja e do plantar de um trabalho. Specialmente quando siamo all'inizio nella costruzione di una chiesa o di un lavoro, di un'opera, Onde as dificuldades são presentes o tempo inteiro, in cui le difficoltà sono presenti tutto il tempo. muitas vezes o medo se isso vai dar certo ou não. Molte volte abbiamo paura se andrà bene oppure no. E no meio das aflições e do medo, são essas palavras que nos dão a certeza que podemos confiar no construtor da igreja. E in mezzo alle afflizioni e alle difficoltà sono queste parole che ci dicono che possiamo affidarci al costruttore della chiesa. Mas quando a promessa da Bíblia diz que Jesus construirá, edificará a sua igreja, Ma quando la promessa della Bibbia ci dice che Gesù costruirà ed edificherà la sua chiesa, nós precisamos perguntar: noi ci dobbiamo chiedere como você fará isso? come farà questo E que tipo de igreja você vai construir? e che tipo di chiesa costruirai. E é óbvio que isso não é sobre um prédio, Ed è ovvio che non si sta parlando di un edificio, isso fala de pessoas. ma si sta parlando di persone. Já existiram talvez outras atividades que usaram esse prédio. Già magari hanno fatto altre attività in questo edificio. Talvez esse prédio já foi uma garagem de carros ou uma mecânica. Magari è già stato un garage di macchine o un'officina, Talvez já foi um depósito. magari è stato un deposito. Mas no dia que os irmãos da B-Church transformaram desse lugar a igreja, Ma il giorno che i fratelli della B-Church hanno trasformato questo luogo in una chiesa, e sempre que se reúnem para comungar aqui, e ogni volta che si riuniscono aqui se torna a igreja. qui diventa la chiesa. Não por causa da decoração que colocamos, Non a causa delle decorazioni che mettiamo, mas por causa da comunhão que acontece aqui dentro. ma a causa della comunione che avviene qua Por dentro, causa da vida que é vivida aqui dentro. a causa della vita che è vissuta qua dentro. E os desafios de construir essa igreja E la difficoltà di costruire questa chiesa são reais, sono reali, são substanciais, são físicos e não só espirituais. sono sostanziali, sono fisiche e spirituali. Mas Deus tem construído a B-Church, Ma Dio ha costruito la B-Church, assim como Ele tem construído a F-Hop lá no Brasil, così come ha costruito la F-Hope là in Brasile, assim como Ele está construindo centenas de milhares de igrejas ao redor do mundo o tempo inteiro. così come sta costruendo miliardi e miliardi di chiese in tutto il mondo tutto il tempo. Mas também é verdade que muitas igrejas não dão certo. Ma è anche vero che non tutte le chiese vanno bene. E então, será que Jesus fracassou na promessa? Che cosa vuol dire? Che Gesù si è sbagliato nella promessa? O que acontece quando as coisas não vão de acordo com o desejo de quem planta? Che cosa succede quando le cose non sono in accordo con il desiderio di chi pianta? E o que nós podemos aprender a partir da palavra de Deus para que isso não aconteça? È quello che noi possiamo apprendere dalla parola di Dio affinché questo non succeda. Eu percebo que essa tarde, Io percepisco che questa sera, esse espaço, questo spazio, se Deus quiser, se Dio vuole, se for da vontade dele, se è nella sua volontà, pode ficar pequeno para uma igreja. può diventare piccolo per una chiesa. E pode ser que vocês precisem de um outro lugar em breve. E può essere che voi abbiate bisogno di un altro luogo brevemente. E Deus continuará edificando a sua igreja E Dio continuerà edificando la sua chiesa por meio dos desafios, por meio das dificuldades, per mezzo delle sfide, delle difficoltà, por meio das vitórias, Per mezzo dos delle passos que vittorie. vocês vencem. di tutto ciò che noi vinciamo. E talvez daqui 10 anos, E forse tra qua a 10 o anni, que será de vocês? che cosa sarà di voi? Nós não sabemos, Noi non lo sappiamo, mas Deus sabe. ma Dio lo sa. Mas seja o que for que aconteça com vocês, Ma qualsiasi cosa succederà con voi será baseado no compromisso sarà basato sul compromesso que nós temos em relação às verdades de Jesus sobre nós. che noi abbiamo in relazione alle verità di Gesù a proposito di noi. Será relacionado no compromisso que nós temos com a verdade da Bíblia. Sarà basato sul compromesso che noi abbiamo sulle verità della O Bibbia. que acontecer com a B-Church ao longo da sua história Che cosa succederà con la B-Church nel corso della sua storia? pode ser para a glória de Jesus até que ele venha. Può essere per la gloria di Gesù finché lui non venga. Muitas histórias, muitos testemunhos. Molte storie, molte testimonianze. Ou pode ser que a B-Church se afaste disso O può anche essere che la B-Church si allontani da questo e não se torne tudo que poderia se tornar. e non diventi tutto ciò che avrebbe potuto diventare. E tudo depende
E tutto dipende se é ou não edificada e construída da maneira de Deus. se è edificata o no, costruita nella maniera di Dio. E eu gostaria que vocês fossem para Mateus 16. Vorrei che voi poteste andare in Matteo 16 E eu vou focar só em uma parte desses versículos a partir ali do 18, só no versículo 18, na segunda parte dele, onde ele diz ali: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Voglio focalizzarmi soltanto sulla seconda parte del versetto 18, dove c'è scritto: edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. O que Jesus estava dizendo aqui é que eu vou edificar a minha igreja e as legiões de anjos caídos e de demônios e de exércitos que vierem do inferno não vão poder competir com o que eu farei. Quello che Gesù sta dicendo è che lui edificherà la sua chiesa e le legioni di angeli caduti, di demoni, non potranno fare nulla contro ciò che lui edifica. Eles não serão bem-sucedidos contra ela. Loro non avranno successo contro la Eles chiesa, não a dominarão. non la domineranno. E isso é uma grande promessa de E questa è Jesus. una grande promessa di Gesù. Agora, ouça só isso. Adesso ascolta solo questo. Isso aqui é uma garantia. Questa è una garanzia. Uma garantia absoluta. È una garanzia assoluta. 100%. 100%. Eu edificarei minha igreja e Satanás não a destruirá. Io edificherò la mia chiesa e Satana non la distruggerà. Mas tem uma condição escondida nessa promessa. Ma c'è una condizione nascosta in questa promessa. A única maneira de a igreja ter a garantia de que Satanás não a dominará L'unica maniera in cui la chiesa può avere la garanzia che Satana non la domini é se Cristo edificar ela. è se Cristo la edificherà. E do seu jeito. E del suo modo, E da sua maneira. nella sua E maniera. não de acordo com as ideias terrenas e as ideias dos homens. E non in accordo con le idee terrene e le idee degli uomini. Eu tenho certeza que para esse prédio aqui ser aprovado, ele passou por alguma fiscalização. Io sono sicuro che affinché questo edificio sia stato approvato, ha dovuto passare da qualche fiscalizzazione. Os oficiais do governo vêm, eles veem se tudo está de acordo. Gli ufficiali del governo vengono, vedono se tutto è in accordo, Eles querem saber se os extintores estão no lugar, vogliono sapere se gli estintori ci sono, se as portas para as pessoas saírem em caso de incêndio estão ali corretamente instaladas. se ci sono le porte antincendio. E assim como existe um plano adequado para uma construção natural, E così come esiste un piano adeguato per una costruzione naturale, Deus tem um plano ideal para como Ele constrói sua casa, sua igreja. Dio ha un piano ideale per come lui costruisce la sua casa, la E sua Ele chiesa. diz: eu faço isso. E lui dice: io faccio Eu questo, construo a minha igreja. io costruisco la mia O plano chiesa, da igreja é meu. il piano della chiesa è mio, Eu constituí a forma que ela deve ser. io costituisco il modo in cui deve E eu essere, garanto que a maneira que eu edificar, e io garantisco che il modo in cui la as edificherò, portas do inferno não dominarão sobre ela. le porte dell'inferno non potranno dominarla. Mas a verdade que também está escondida aqui Ma la verità anche è nascosta qua, é que se nós nos afastamos do plano de Jesus, è che se noi ci allontaniamo dal piano di nós Gesù, perdemos essa garantia. noi perdiamo questa Nós garanzia, não temos essa promessa. non abbiamo questa E promessa. há igrejas por todos os lugares perecendo todos os dias, E ci sono chiese in tutti i luoghi che muoiono ogni giorno, porque não permitiram que Jesus construísse sua igreja do seu jeito. perché non hanno permesso che Gesù costruisse la chiesa nel suo modo, E a garantia foi perdida. e la garanzia è stata perduta. E Satanás veio contra ela. E Satana è venuto contro E di fez lei o que quis com ela. e ha fatto quello che voleva con lei. Você diz, pastor, qual que é o projeto de Deus? Tu dirai: pastore, qual è il progetto di Dio? Qual é o projeto de Deus, então, que nós devemos seguir? Qual è il progetto di Dio quindi che noi dobbiamo seguire? Para que Jesus possa construir sua igreja da maneira dele e o inferno não vença contra ela. Affinché Gesù possa costruire la sua chiesa nel suo modo e l'inferno non possa vincerla. E a maioria dos teólogos e pastores E la maggior parte dei teologi e dei pastori concordano que a igreja mais ingênua, che la chiesa più a ingenua, mais inocente, più innocente, aquela que não era dominada pelas maneiras dos homens, quella che non era dominata dalle maniere degli uomini, que não tinha históricos de manipulação, che non aveva storia di que manipolazioni, não tinha estratégias terrenas, che non aveva strategie terrene, foi a primeira igreja.
è stata la prima chiesa, a igreja do primeiro século, la chiesa del primo a secolo, igreja mais perto de Jesus, la chiesa più vicina a a Gesù, igreja mais próxima dos dias de Jesus, la chiesa più vicina ai giorni in cui è vissuto Gesù, a igreja constituída e liderada por homens que caminharam com Jesus. la chiesa costituita e guidata dagli uomini E che sobre- camminavano con lui. E sobre essa igreja, E su questa chiesa Jesus nos permitiu em sua soberania Gesù ha permesso nella sua sovranità que eu e você che io e te soubéssemos exatamente sapessimo esattamente qual foi o plano de arquitetura que ele usou para construí-la. qual è stato il piano di architettura che lui ha usato E per nós temos costruirla. no livro de Atos E noi abbiamo nel libro degli Atti o segredo, il segreto, a receita, la a ricetta, maneira como Jesus garantiu que a igreja seria vitoriosa contra Satanás. la maniera con cui Gesù ha garantito che la Chiesa sarà vincente E contro se Satana. você puder abrir em Atos capítulo 2, Quindi se puoi aprire in Atti degli Apostoli al capitolo 2, a partir do versículo 41, a partire dal versetto 41, ele diz assim: dice così: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. aqui nós encontramos a primeira igreja da história. Qua noi vediamo la prima chiesa della storia. Essa foi a igreja que Jesus construiu no dia de Pentecostes. Questa è la chiesa che Gesù ha costruito il giorno della Pentecoste. Essa foi a primeira, Questa è stata la prima, perto do fogo, vicino al fuoco, perto da chama, vicino alla fiamma, nascida no Pentecoste, nata nella Pentecoste, com a bênção de Deus, con la benedizione di Dio, imaculada, incorrupta, immacolata, senza corruzione, vivendo os primeiros dias. vivendo i primi A giorni, igreja mais pura, la chiesa più que pura, provou do maior poder. che ha vissuto il maggior potere, Quando a memória de Jesus caminhando entre eles ainda era viva na mente deles. quando la memoria di Gesù era ancora viva nelle loro Quando o mente, dom do Espírito é derramado de uma maneira como não soubemos em outro momento da história. quando lo Spirito Santo è stato versato in un modo che non sappiamo se è mai successa una cosa uguale nella storia. A maneira mais poderosa, visível do derramar do Espírito. Il modo più potente e visibile del versamento dello Spirito. E sabe o que é mais tocante quando você estuda sobre essa igreja? E sai cos'è più toccante quando studi su questa chiesa? Que eles não sabiam como fazer igreja. Che loro non sapevano come fare la chiesa. Ninguém tinha dito para eles como fazer. Nessuno gli aveva detto come fare. Não tinham reuniões de alianças pastorais sobre como construir uma igreja. Non avevano riunioni di alleanze pastorali su come costruire una chiesa. Não tinham livros de como construir a igreja. Non c'erano libri su come costruire una Não chiesa. existia seminário para aprender a construir igreja. Non c'erano seminari per imparare a costruire le chiese. Não tinha vídeos no YouTube de pastores falando como construir igreja. Non c'erano video su YouTube di pastori che insegnano questo. Não tinham para onde eles poderiam olhar para buscar Non referências. c'erano dove avrebbero potuto guardare per avere dei riferimenti. Eles não tinham nem o Novo Testamento finalizado. Non avevano neanche il Nuovo Testamento completo. Eles não tinham uma outra igreja na esquina ou no outro bairro para comparar com eles. Non avevano un'altra chiesa all'angolo della strada, in un altro quartiere per Eles não compararla con tinham loro. nada, Non avevano niente. nem conferências, Neanche conferenze. nada, Niente. nenhum livro. Neanche un libro. Mas essa foi a igreja que Jesus construiu de acordo com o plano de Deus. Ma questa è la chiesa che Gesù ha costruito in accordo con il piano di Dio. E ainda hoje o modelo da igreja para nós continua sendo essa. E ancora oggi il modello della chiesa per noi continua essendo questo. Em Atos capítulo 2, In Atti capitolo 2, Pedro se levanta para pregar. Pietro si alza per predicare, Ele prega um sermão maravilhoso. predica un sermone meraviglioso. E essa igreja de mais ou menos 100 E pessoas, questa chiesa di più o meno 100 persone, da noite para o dia, dal giorno alla notte, recebe 3.000 novos membros. riceve 3.000 nuovi membri. Caos, Caos, problema, problemi,
pessoas com suas dificuldades, persone con le loro difficoltà, perguntas a respeito da fé, domande rispetto della fede, questionamentos sobre Jesus, domande su Gesù, batismo imediato. battesimi immediati. Aqueles que receberam alegremente o Espírito foram batizados. Coloro che hanno ricevuto allegramente lo Spirito sono stati No battezzati. mesmo dia, 3.000 novos membros. Nello stesso giorno 3.000 nuovi Não tem membri. tempo de treinar novos Non líderes. c'era tempo di far imparare nuovi leader. Não tem escola de liderança. Non c'era scuola di leadership. Não tem manual de líder para passar para os outros irmãos que vão acompanhá-los. Non c'era un manuale di leader da passare agli altri fratelli affinché potessero accompagnarli. De 120 irmãos, Da 120 o fratelli. Espírito Santo vem sobre Pedro. Lo Spirito Santo è venuto su Pietro. Pedro prega uma palavra ousada e cheia de poder. Pietro prega una parola audace, piena di potere. 3.000 irmãos são acrescentados em um único dia. E 3.000 fratelli si sono aggiunti in un unico giorno. E a Bíblia nos diz, E la Bibbia ci dice, versículo 42 de Atos 2, versetto 42 di Atti 2, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, che loro perseverarono nella dottrina degli na apostoli, comunhão, nella no comunione, partir do pão nel rompere il pane e nas orações. e nelle preghiere. Aqui nós temos o segredo da igreja que Jesus edifica. Qua noi abbiamo il segreto della Chiesa che Gesù Aqui edifica. nós temos o plano de Deus da igreja que dá certo. Qua abbiamo il piano di Dio della Chiesa che funziona. Aqui nós temos o plano de Deus da igreja que Satanás não consegue vencer. Qua abbiamo il piano di Dio della Chiesa che Satana non può vincere. Essas são as coisas vitais. Queste sono le cose vitali. O resto acrescenta depois. Il resto si aggiunge dopo. Depois procura cadeira confortável. Dopo cerchi sedie Depois comode. vê o projetor da igreja. Dopo viene il proiettore della Depois Chiesa. resolve a questão do som e da mídia. Dopo risolvi le questioni del suono, Depois della pensa media. no estacionamento. Dopo pensa al parcheggio. Essas coisas não são vitais. Queste cose non sono vitali. Elas não fazem parte do plano essencial. Non fanno parte del piano essenziale. Aqui está o que faz parte do plano essencial. Qui c'è quello che fa parte del piano essenziale. A doutrina dos La apóstolos. dottrina degli A apostoli, comunhão. la comunione, O partir do pão. il rompere il E as pane orações. e le preghiere. Agora, observa isso aqui. Adesso ascolta questo. 3.000 pessoas. 3.000 persone. 3.000 pessoas sendo batizadas. 3.000 persone venendo E battezzate. a Bíblia diz: E la Bibbia dice 3.000 pessoas perseverando. 3.000 persone perseverando. 3.000 pessoas amando a palavra de Deus. 3.000 persone che amavano la parola di 3.000 Dio. pessoas vivendo comunhão. 3.000 persone che vivevano la comunione. 3.000 pessoas partindo do pão e orando juntas. 3.000 persone che spezzavano il pane e pregavano E o insieme. resto é história. E il resto è storia. Nós estamos aqui até os dias de hoje. Noi siamo qua fino al giorno Porque d'oggi Jesus plantou uma igreja da sua maneira. perché Gesù ha piantato una chiesa nel suo Porque modo. Jesus plantou uma igreja do seu jeito. Perché Gesù ha piantato una chiesa nel suo modo. E em João 8,30 In Giovanni 8:30 diz que naqueles dias muitos creram em seu nome. c'è scritto che in quel giorno molti hanno creduto nel suo Mas nome. ele lhes disse: Ma lui gli ha detto: se vocês permanecerem na minha palavra, se voi rimanete nella mia parola, então allora vocês serão verdadeiramente os meus voi discípulos. sarete veramente miei discepoli. Então vocês poderão dizer: eu sigo Jesus. Allora potrete dire io seguo A Gesù. condição é essa: La condizione è questa: se vocês permanecerem na minha palavra. se voi rimanete nella mia parola. O que isso quer dizer para nós? Che cosa vuol dire questo per noi? Que não importa qual é a minha opinião ou a sua opinião acerca de algo. Che non importa qual è la mia o la tua opinione riguardo a O que qualcosa. importa é o que a palavra de Deus diz. Quello che importa è ciò che la parola di Dio dice. Nós estamos vivendo dias perigosos. Noi stiamo vivendo giorni Existe pericolosi. uma frase famosa hoje em dia. Esiste una fase famosa in questi giorni. Algumas pessoas dizem assim: Alcune persone dicono così: eu simplesmente estou desconstruindo a minha fé. io semplicemente sto discostruendo la mia fede. Eu estou questionando tudo. Io sto? Questionando, perguntando acerca de tudo. Mi sto questionando a rispetto di tutto. Eu quero entender do meu jeito. Io voglio intendere nel mio modo.
Mas essa não é a maneira da igreja ser edificada. Ma questo non è il modo della Chiesa per A essere maneira da edificata. igreja ser edificada é de acordo com a palavra de Deus. Secondo quello che dice la parola di Dio, Na igreja de Atos já tinham 120 pessoas. nella chiesa di Ati c'erano già 120 persone Já viviam uma experiência maravilhosa. e già vivevano un'esperienza meravigliosa. Mas aqui tem a descrição daquilo que foi o alicerce fundamental. Ma qui c'è la descrizione di quello che è stato la fondamenta di tutto. A doutrina dos apóstolos. La dottrina degli A apostoli, comunhão dos irmãos. la comunione dei O fratelli, partir do pão. il rompere il E as pane orações. e le preghiere. E eles continuaram firmes. E loro sono continuati fermi, Eles permaneceram. loro sono rimasti. A primeira característica da igreja que segue o plano de Deus é essa. La prima caratteristica della Chiesa che segue il piano di Dio è questa. Ela é uma igreja que ama o ensino da palavra. Questa è una Chiesa che ama l'insegno della parola. Essa é a igreja que foi constituída no dia de Pentecostes. Questa è la Chiesa che è stata costituita il giorno di Às Pentecoste. vezes nós vivemos achando que temos que escolher entre o poder de Deus e a palavra de Deus. A volte noi viviamo pensando che dobbiamo scegliere tra il potere di Dio e la parola di Dio. Ah, eu gosto do culto quando eu sinto o poder. Ah, a me piace andare in chiesa quando sento il potere. E o poder é bom. E il potere è buono. E o milagre é bom. Il miracolo è buono. Mas aqui não diz que eles foram constituídos baseados no sentimento do culto cheio de glória e poder. Ma qua non dice che sono stati basati su un culto, sui sentimenti di un culto pieno di gloria e potere. Eles permaneceram porque a palavra de Deus habitava no meio deles. Loro sono rimasti perché la parola di Dio abitava in mezzo a loro. Paulo vai dizer para a igreja mais tarde que habite ricamente em vós a palavra de Deus. Paolo dirà alla Chiesa più avanti che abiti riccamente in voi la parola Mas- di Dio. Como que eles estavam na doutrina dos apóstolos se o Novo Testamento nem estava escrito? Ma come loro vivevano nella dottrina degli apostoli se il Nuovo Testamento ancora Eles non era não tinham scritto? uma Bíblia como nós temos escrito Novo Testamento. Loro non avevano una Bibbia come la nostra in cui c'è scritto Nuovo Testamento. Na melhor versão, Nella migliore a versione, sua versão, la tua a versão que versione, você ama ler. la versione che ti piace leggere. Eles estavam na doutrina dos apóstolos. Loro erano nella dottrina degli Ou apostoli. seja, eles submetiam-se uns aos outros no ensino da palavra. Ossia loro si sottomettevano Eles gli uni agli altri apprendiam a partir nell'insegnamento da della comunhão. parola. Apprendevano dalla Em comunione. 1 Coríntios 14:37, Paulo In diz: 1 Corinzi 14:37 Paolo dice: se alguém se considera espiritual aí na igreja de Corinto, se qualcuno si considera spirituale là nella chiesa di Corinto, então reconheça que as coisas que eu digo são mandamentos de Deus. riconosca che le cose che sto dicendo sono comandamenti di Dio. Por quê? Perché? Porque se Deus deu a palavra por meio dos apóstolos verbalmente, Perché se Dio ha dato la parola per mezzo degli apostoli verbalmente, agora a palavra dos apóstolos está lacrada para nós. adesso la parola degli apostoli è sigillata da É noi. a palavra de Deus. È la parola di Dio. A palavra de Deus não é mais os evangelhos do que as cartas de Paulo. La parola di Dio non è più il Vangelo che le lettere di Paolo. A Bíblia não contém a palavra de Deus. La Bibbia non contiene la parola di Dio. A Bíblia é a palavra de Deus. La Bibbia è la parola di Dio. Tudo que está nela é a palavra de Deus. Tutto ciò che c'è in lei è la parola Logo, di Dio. tudo que está nela é importante e é alicerce de como edificaremos a nossa Quindi- vida e a igreja. Tutto ciò che c'è in lei è importante e è il fondamento su come noi costruiremo la nostra chiesa. Queridos da B-Church e demais amigos, Cari della B-Church e tutti gli altri amici, nós nunca poderemos clamar pela promessa de Mateus 16 noi mai potremo clamare per la promessa di Matteo 16 se nós não nos comprometermos com as condições de Atos 2. se noi non ci compromettiamo con le condizioni di Atti 2. Eu não posso falar, Senhor, afasta Satanás da minha vida, Io non posso dire Signore allontana Satana dalla mia se a vita minha vida não está comprometida com a palavra de Deus. se la mia vita non è compromessa con la parola di Dio. Não sei quantos outros pastores passarão na história da minha igreja e daqui ao longo dos próximos anos. Non so quanti altri pastori passeranno nella storia della mia chiesa e qua nel corso degli Mas anni. eu oro uma coisa: Ma io
prego per una cosa. Senhor, pode ser que venham pastores mais avivados. Signore, può essere che verrà un pastore più avvivato. Pode ser que venham pastores um pouquinho mais quietos e tímidos. Può essere che verranno pastori più quieti e timidi. Pastores mais amigos e que abraçam e que riem junto com os irmãos. Pastori più amici che abbracciano e ridono insieme ai fratelli. Outros que para eles é um pouco mais difícil e se esforçam para ter relacionamentos. Altri con cui è più difficile avere relazioni. Mas eu oro uma coisa, Ma una cosa que nunca, Deus, che mai Dio, nunca permita mai que permette ninguém esteja no púlpito das nossas igrejas, che nessuno stia sul que não pulpito delle esteja nostre chiese, comprometido com toda a palavra de che non Deus. sia compromesso con tutta la parola di Dio. O resto acontece, Il resto succede, o resto vem. il resto viene. Jesus acrescenta. Gesù aggiunge. Ele traz pessoas com diferentes personalidades. Lui porta persone con personalità E diverse. a gente constrói juntos. E noi costruiamo insieme. Mas a palavra de Deus tem que estar ali. Ma la parola di Dio deve essere lì. Quando Paulo escreve a Timóteo e Tito, Quando Paolo scrive a Timoteo e a Tito, e ele está ensinando sobre como escolher líderes para a e igreja, lui sta insegnando come scegliere leader per la Chiesa, muitas das palavras se repetem, molte parole si ripetono. mas tem algumas que ele faz questão de falar de novo. Ma ci sono alcune che lui vuole ripetere. O tempo inteiro ele diz a Timóteo. In tutto il tempo lui dice a Timoteo: Timóteo ensina a sua doutrina, Timoteo, insegna la tua dottrina, prega a palavra, predica la parola, esteja pronto em tempo e fora de tempo. sii pronto in ogni tempo. Não se apegue às genealogias. Non attaccarti a genealogie, Não se apegue a discussões e argumentos vãos. non attaccarti a discussioni, argomenti Apenas, vani. Timóteo, ensine e pregue a palavra, Solamente Timóteo. predica e insegna la parola, Até Timoteo, que eu venha. finché io non torni. A leitura, La lettura, a exortação, a all'esortazione, doutrina. alla dottrina. Alimente os irmãos com a palavra, Timóteo. Alimenta i fratelli con la parola, E Timoteo. assim a igreja é constituída de acordo com o plano de Deus. E così la Chiesa è costruita in accordo con il piano di Dio. E quando a igreja for uma igreja redimida, E quando la Chiesa è una Chiesa redenta, controlada pelo Espírito Santo, controllata dallo Spirito Santo, é uma igreja que ensina toda a palavra de Deus. è una Chiesa che insegna tutta la parola di Dio. E o outro ponto que Atos nos diz, E un altro punto che Atti ci dice, que a primeira igreja que Jesus construiu che la prima Chiesa che Gesù ha costruito foi uma igreja de comunhão. è stata una Chiesa di comunione. Diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, Dice che hanno perseverato nella dottrina degli apostoli, na comunhão e no partir do pão. nella comunione, nello spezzare il pane. E talvez você diga, E magari tu dirai: como que eu vou ter comunhão com tanta gente? come io avrò comunione con tante persone? Lá na nossa igreja Guarda la nostra é Chiesa, ainda mais difícil. è ancora più difficile. As pessoas me perguntam, Le persone mi chiedono: pastor, como que eu vou me relacionar? Olha o tamanho dessa igreja. come faccio a relazionarmi con tutti? Guarda la grandezza di questa Chiesa. Como que eu vou ter comunhão com 1.500 pessoas? Come farò a avere comunione Non tem con como. 1500 persone? E aí as pessoas se escondem. E così le persone si nascondono. Entram depois que começa o louvor, saem antes que termina a palavra. Entrano dopo che è cominciata la lode, escono prima che inizi la parola. Estão correndo de alguém que pergunte como está. E scappano dalle persone che gli chiedono come stai. Não querem entrar muito nos detalhes da vida, Non vogliono entrare nei dettagli particolari della loro vita. mas Ma Atos 2. Atti 2. Não tem como ser outro tipo de igreja que consegue permanecer firme diante dos atos de Satanás. Non c'è modo di essere un altro tipo di chiesa che possa rimanere salda davanti agli attacchi di Satana. Se nós não estivermos comprometidos à vida um do outro, Se noi non siamo compromessi nella vita gli uni con gli se altri, não houver uma abertura sincera de nós vivemos a partir de um lugar de comunhão, se noi non abbiamo un'apertura sincera del vivere in un luogo di e comunione, muitas pessoas podem ensinar o que é comunhão. e molti possono insegnare che cos'è la Eu nem comunione. sou o melhor nisso, Io non sono neanche il migliore in porque questo, para mim também é um esforço. perché anche per me è uno Mas sforzo. comunhão é simplesmente compartilhar da vida e na vida um do outro. Ma la comunione semplicemente è condividere nella vita e della vita gli uni degli altri, Amar uns aos outros, amarci gli uni gli altri, orar uns pelos outros. pregare gli uni per gli altri. Eu costumo falar isso no nosso presbitério. Io sono solito parlare questo nel nostro presbiterio. Eu estou tão comprometido a amar quem caminha perto de mim, Io sono così compromesso ad amare chi cammina vicino a me, que eu não vou deixar que
pequenas coisinhas estraguem os nossos relacionamentos. che non lascerò che piccole cose rovinino la nostra Se relazione. incomodou, eu vou falar. Se mi ha dato fastidio, io lo Se o dirò. meu coração se fechou, eu vou chamar. Se il mio cuore si è chiuso, io parlerò. Se alguma coisa não bateu bem, eu vou vou ter uma conversa difícil. Se qualcosa mi ha dato fastidio, avrò questa conversazione Não porque eu quero difficile. problemas, Non perché voglio mas problemi, porque eu estou comprometido à comunhão. ma perché sono E eu não compromesso quero con que la nada comunione. venha ferir essa comunhão. E non voglio che niente ferisca questa Eu não quero que comunione. nada seja uma ameaça para essa Non comunhão. voglio che niente sia una minaccia per questa comunione. Nós amamos uns aos outros e nós damos uns aos outros. Noi ci amiamo gli uni gli altri e ci diamo gli uni agli Não importa altri. quem seja, Non importa chi sia. não importa quão grande seja a igreja. Non importa quanto grande sia la chiesa. A comunhão acontece em qualquer lugar. La comunione succede in qualsiasi luogo. São apenas necessárias 2 pessoas para ter comunhão. Sono necessarie appena 2 persone per avere O comunione. número é irrelevante. Il numero è irrilevante. Quantas estão na sala é irrelevante. Quanto stiamo in questa sala è irrilevante. Todos nós. Você já parou para pensar que se eu vou falar aqui com quem congrega na B-Church? Ti sei mai fermato a pensare? Adesso parlerò con Olha chi só, congrega nella a B-Church. palavra de Deus agora. Deus falou comigo. È la parola di Dio adesso. Dio ha parlato con me. Tem gente aqui Ci sono persone qua que você tem dificuldade de se relacionar. con cui avete difficoltà a relazionarvi. Eu estou brincando, Deus não falou comigo. Sto scherzando, Dio non ha parlato con me. Nós só somos seres humanos normais. Noi siamo solo esseri umani normali. É normal ter dificuldade com pessoas. È normale avere difficoltà con le persone. É normal nós não termos a mesma afinidade com todos. È normale non avere la stessa affinità con tutti. Tá tudo bem, Va benissimo. mas você já parou para pensar Ma ti sei mai fermato a pensare? que você vai passar a eternidade inteira junto desses irmãos? Tu passerai l'eternità intera insieme a questi fratelli. Isso é assombrante, Questo è pauroso, isso é aterrorizante. è terrorizzante. Então vamos começar a se dar agora. Quindi è meglio cominciare a A gente relazionarci tem uma adesso. eternidade inteira para ficar juntos. Abbiamo un'eternità intera da vivere insieme. O lugar da comunhão é agora. Il locale della comunione è adesso. Nós vamos ter a mesma eternidade. Noi avremo la stessa eternità. Nós temos o mesmo Cristo. Noi abbiamo lo stesso Cristo. Nós somos parte da mesma igreja de Cristo global. Noi siamo parte della stessa Chiesa di Cristo E globale. Deus quis que nós fôssemos parte da mesma família aqui. E Dio ha voluto che noi facessimo parte della stessa famiglia qui. É hora de experimentarmos isso juntos. È ora di sperimentare questo E de insieme. crescermos em relacionamento E di juntos. crescere in relazioni insieme. Se você Se tu é igual a alguns irmãos lá em Floripa, sei uguale ad alcuni fratelli là a Florianopolis que pretendem sentar lá na igreja, che pretendono che là in chiesa, sozinhos e isolados, che pretendono vivere in chiesa da soli, isolati, sem relacionar-se com ninguém, senza avere relazioni con nessuno, então allora a igreja não estará sendo construída à maneira de Deus. la chiesa non starà venendo costruita nel modo Nós di não Dio. poderemos clamar pela promessa de Mateus 16. Noi non potremo clamare per la promessa di Matteo 16, Porque a promessa de Mateus 16 de que Cristo edificaria uma igreja que Satanás não poderia contra ela perché la promessa di Matteo 16 dice che Cristo edificherà una chiesa e Satana non potrà niente é uma contro igreja lei. que tem e vive a partir do lugar de comunhão. E questa chiesa deve avere e partire da un momento di comunione. E assim como eu falei sobre o amar da Bíblia, E così come ho detto a proposito dell'amare la Bibbia, se nós não estamos comprometidos a essa comunhão, se noi non siamo compromessi in questa comunione, eu não posso clamar a promessa de Mateus 16. io non posso clamare alla promessa di Matteo Se eu 16. falo assim, Senhor, afasta Satanás da minha vida, Se io dico così, Signore, allontana Satana dalla mia vita, Jesus pode me perguntar: Gesù potrà chiedermi como está a comunhão com seus irmãos? com'è la comunione con i tuoi fratelli. Você tem edificado sua vida na igreja da minha maneira? Hai edificato la tua vita nella chiesa Vocês del estão mio modo? cuidando, protegendo, blindando uns aos outros? Vi state proteggendo, blindando gli uni gli altri? Vocês estão lutando uns pelos outros? State lottando gli uni per gli Vocês estão altri? contribuindo uns com os State outros? contribuendo gli uni con gli altri? O ponto central da comunhão, Il punto centrale della de comunione, acordo com Atos 2, in accordo con Atti 2, é para que eles pudessem partir o pão juntos. è perché loro potessero spezzare il pane insieme. E quando a gente fala do partir do pão, E quando si parla di spezzare il pane, hoje em dia é muito comportado, oggi è molto muito comportado, muito bem organizado. organizzato. É,
que se comporta bem. Nós vamos aqui, nós quebramos um pãozinho desse tamanho, nós tomamos um suquinho pequeno. Molto raffinato. Refinado. Mas na época da Bíblia, Ma nell'epoca biblica era comida nessa sala inteira. era cibo per tutta la sala. Era os irmãos trazendo as panelas de comida para comerem juntos. Era i fratelli che portavano pentole di cibo per mangiare insieme. Era o irmão trazendo um saco de pães para compartilhar com a igreja. Erano fratelli che portavano sacchi di pane da mangiare insieme alla chiesa. Então, quando Atos, os italianos fariam isso muito bem. Seria muito bom isso aqui na Itália. Gli italiani farebbero questo molto bene. Então, quando os irmãos se reuniam para congregar, Quindi quando i fratelli si riunivano a congregare, tinha a pregação da Bíblia, c'era la predicazione della tinha parola, relacionamentos c'era la e relazione tinha refeição juntos. e c'era la cena insieme. Por isso que em 1 Coríntios 11, Per questo in 1 Corinzi 11 Paulo exorta a igreja de Coríntios. Paolo esorta la chiesa di Corinto. Vocês estão se reunindo, Voi vi state riunendo isso está fazendo mais mal do que bem. e state facendo più male che bene. Vocês estão brigando pela comida. Voi state litigando per il cibo. Vocês trazem a comida para a igreja Voi portate il cibo in chiesa e vocês comem rápido antes que o irmão chegue para não pegar a sua comida. e voi mangiate velocemente prima che arrivi il fratello per rubargli il cibo. E tem irmão indo para casa com fome. E ci sono, cos'è? Tem irmão indo para casa com Ci fome, com o sono estômago fratelli a vazio. casa che hanno fame con lo stomaco vuoto. Quando vocês trazem o vinho para a ceia, Quando portate il vino per la cena, vocês bebem e se embriagam. voi bevete e vi ubriacate. Vocês perdem o controle. Perdete il controllo. Então a igreja de Corinto Quindi la chiesa di Corinto estava tentando construir ao modelo de Jerusalém. stava cercando di costruire nel modello di Mas Gerusalemme. estava errando. Ma stava sbagliando. Mas Paulo não fala para eles, parem com a comedeira e com a bebedeira. Ma Paolo non dice loro fermi con il bere e col mangiare. Ele fala, façam direito, Lui dice fatelo construam bene. de acordo com o plano, Costruite in accordo con il façam piano. da maneira certa. Fatelo nel modo E o giusto. ponto não era, não deixa a comida cair ou não segure a colher desse jeito. E il punto non era non lascia cadere il cibo o non tenere il cucchiaio in questo O modo. ponto era, Il pensem punto nos era, outros. Pensate gli uni agli altri. Que ninguém saia do vosso meio passando fome. Che nessuno esca da in mezzo a voi che ha ancora fame. Não porque o estômago vai ficar vazio, Non perché lo stomaco resta vuoto, mas porque falta amor entre ma vocês. perché manca amore tra di voi. Isso é a prova de que vocês não amam uns aos outros. Questa è la prova che voi non amate gli uni gli altri. Essa é a igreja Questa chiesa que Jesus constrói. che Gesù costruisce Tem que ser uma igreja de comunhão. deve essere una chiesa di comunione. Tem que ser uma igreja que gasta tempo na mesa uns com os outros. Deve essere una chiesa che spende tempo a tavola gli uni con gli altri. Tem que ser uma igreja de ensino da Bíblia. Deve essere una chiesa di insegnamento della parola. Tanto quanto Tanto quanto uma igreja cheia do Espírito. una chiesa piena di spirito. E às vezes nós colocamos grandes ênfases em algumas coisas. E a volte noi mettiamo tanta enfasi in alcune cose. Ah, nossa igreja é bem sucedida Ah, la nostra chiesa ha un grande successo porque tem tudo que é de mais tecnológico. perché c'è tutto ciò che è più tecnologico, Porque tem iluminação bonita. perché c'è una bella illuminazione, Porque tem cadeiras ci confortáveis. sono sedie A comode. pergunta é, La domanda è: ela está sendo construída da maneira de Jesus? sta venendo costruita nel modello di Gesù? Ela realmente está sendo edificada da maneira que garante a promessa de Mateus 16? È edificata in modo che garantisca la promessa di Matteo Se 16? sim, Se sì, o projeto está certo. il progetto è giusto. E quando o projeto está certo, E quando il progetto è giusto, as portas do inferno não prevalecem contra le ela. porte dell'inferno non prevalgono contro di lei. Nós temos mais uma informação dessa igreja. Abbiamo un'altra informazione su questa chiesa. Esses irmãos tinham uma promessa de Jesus. Questi fratelli avevano una promessa di Gesù. Esses irmãos que estão plantando a primeira igreja, Questi fratelli che stavano piantando la prima chiesa. algumas semanas atrás ouviram Jesus pregar sobre oração. Alcune settimane prima hanno sentito Gesù predicare su preghiera. Em uma pregação mais antiga, Jesus disse para eles: E in una predica ancora più antica Gesù aveva detto: peça qualquer coisa em meu nome chiedi qualsiasi cosa nel mio nome e eu darei, e io ve la darò, para que o Pai seja glorificado. affinché il Padre possa essere glorificato. E o contexto de Jesus pregando
E il contesto di Gesù predicando não era Jesus falando com um discípulo non era Gesù che predicava a un e discepolo depois repetindo isso para outro e poi lo ripeteva a un e altro depois repetindo para e outro. poi lo ripeteva a un altro. Era Jesus pregando para a igreja que constituiria a de Jerusalém. Era Gesù che predicava alla chiesa che poi avrebbe costituito quella di Gerusalemme. Esses eram os irmãos que daqui a pouco iam estar lá começando a primeira igreja. Erano i fratelli che in poco tempo avrebbero costruito la prima chiesa. Jesus não estava falando de oração individual. Gesù non pregava di preghiera individuale. Jesus falava de oração corporativa. Gesù parlava di preghiera corporale. Ele estava falando do tipo de oração em família. Gesù parlava del tipo di preghiera in famiglia. E nós seremos uma comunidade privilegiada E noi saremo una comunità privilegiata se nós aprendemos o valor que Jesus dá se noi apprendiamo il valore che Gesù dà de quando nós oramos como família. di quando noi preghiamo come famiglia. Algumas pessoas me perguntam assim, pastor, qual que é a diferença de orar sozinho e orar em família? Alcune persone mi chiedono così, qual è la differenza di pregare da solo o in famiglia? E eu te falo assim, eu não consigo te dizer por quê, Io rispondo, non so dirti il perché, mas me parece, ma mi sembra, de alguma maneira, in alcun modo, que eu não sei explicar o porquê, che non so spiegare il perché, que Deus responde mais rápido che Dio risponde più velocemente quando nós oramos juntos, quando noi preghiamo insieme, quando nós unimos a nossa fé diante dele, quando noi uniamo la nostra fede quando davanti a nós nos Lui, reunimos como família. quando noi ci riuniamo come famiglia. Mas eu vou te dar uma razão pela qual é melhor orar juntos. Ma ti dirò una ragione per la quale è meglio pregare insieme, Porque quando eu oro e Deus responde, perché quando io prego Dio risponde, Deus recebe uma vez glória. Dio riceve una volta gloria, Mas quando nós oramos juntos e Deus responde, ma quando noi preghiamo insieme Dio risponde, Deus recebe muita glória. Dio riceve molta gloria. O nome dele é muito engrandecido. Il suo nome è molto O ingrandito, nome dele é muito reconhecido. il suo nome è molto riconosciuto. E o que acontece quando o plano de Deus sai e é vivido no meio do seu povo? E ciò che succede quando il piano di Dio esce e è vissuto in mezzo al suo popolo? Olha o que diz o versículo 43. Guarda cosa dice il versetto 43. E havia temor em cada alma. Ognuno era preso da timore E muitos prodígios e sinais eram feitos e molti pelos prodigi e apóstolos. segni erano fatti dagli apostoli. E todos que criam estavam juntos E tutti quelli che credevano stavano e insieme tinham tudo em comum. e avevano ogni cosa in comune. Vendiam suas propriedades e bens, Vedevano le loro proprietà e i beni, repartiram a todos li distribuivano a tutti conforme cada um tinha necessidade secondo il bisogno di ciascuno. e perseverando unânimes todos os dias no templo E ogni giorno andavano assidui e concordi al e tempio, partindo o pão em casa, rompevano il pane nelle case, comiam juntos com alegria prendevano il loro cibo e insieme singeleza de coração, con gioia e semplicità di cuore, louvando a Deus. lodando Dio. O 43 diz ali, literalmente, Il 43 dice letteralmente: todos continuavam sentindo um senso de temor. ognuno era preso da timore, Não de um temor aterrorizante e de medo, un timore pauroso, mas de reverência. ma di riverenza. Essa palavra é muito usada no Novo Testamento. Questa parola è molto usata nel Nuovo Testamento. É a reverência para momentos em que as mentes agitadas veem o agir de Deus. È la riverenza dei momenti in cui le menti agitate vedono l'agire di Dio. Eu quero dizer algo para vocês, esse partir de todas as coisas Io voglio dire una cosa per te, não é um incentivo ao comunismo, non è un incentivo al comunismo, não é que todos eles, tudo é de todos, não era isso. non è che tutto è di tutti, non era questo. Eu quero explicar algo para você. Io voglio spiegare qualcosa per te. Quando nós temos alguém com dificuldade financeira ou de alimento ou do que vestir, Quando noi abbiamo qualcuno che ha difficoltà finanziaria, di alimenti, di cose da vestire, nós temos uma oportunidade única. noi abbiamo un'opportunità unica. Desigualdades na igreja Disuguaglianze nella Chiesa. são oportunidades de revelar o amor de Deus. Sono le opportunità in cui possiamo Sempre. rivelare l'amore di Dio. Sempre. Sempre que houver algum tipo de necessidade na igreja, Sempre che c'è un qualche tipo di necessità nella é uma Chiesa, oportunidade de revelar amor. è l'opportunità di rivelare. Então eu quero dizer para vocês, Quindi voglio dirvi, não desperdicem as oportunidades de demonstrar amor, non perdere l'opportunità che hai di dimostrare amore, porque isso fazia parte do plano da primeira igreja. perché questo faceva parte del piano della prima Chiesa. A igreja que tem a promessa de Mateus 16. La Chiesa che ha la promessa di Matteo 16. É a igreja que aproveita as oportunidades para demonstrar amor. È la Chiesa che approfitta delle opportunità per dimostrare l'amore. Então eles estavam Quindi loro erano
comprometidos compromessi com o plano de Deus. con il piano di Dio. Havia um amor sincero entre eles. C'era un amore sincero tra di loro. Havia um amor pelas almas que haveriam de ser salvas, C'era amore per le anime che sarebbero state salvate, mas havia um amor entre eles. ma c'era un amore tra di loro. E eu quero dizer para vocês com muito carinho, E io voglio dirti con molta a gentilezza, única coisa que garante que a B-Church ou qualquer outra igreja è l'unica cosa che garantisce che la B-Church o qualsiasi altra chiesa vai ser uma igreja que será vitoriosa sarà una chiesa vittoriosa é se ela for edificada à maneira de Deus. è se lei sarà edificata alla maniera di Dio. E vou dizer outra coisa para vocês. E voglio dirti un'altra cosa. Qualquer igreja hoje, Qualsiasi chiesa oggi, por maior que seja, per tanto grande che sia, por mais numerosa que seja, per quanto possa essere numerosa, por mais rica que seja, per quanto possa essere ricca, se ela não estiver de acordo com o plano de Deus, se non è d'accordo con il piano di Dio, infelizmente, infelicemente, é uma questão de tempo è una questione di tempo. e as portas do inferno Le porte dell'inferno virão contra ela verranno contro di e a lei destruição será grande e la distruzione e sarà a grande. queda será grande. La caduta sarà grande. Irmãos, isso deveria nos deixar temerosos sobre como fazemos a nossa vida sendo vivida no meio da igreja. Fratelli, questo ci dovrebbe lasciare molto timore di come viviamo la vita in mezzo alla Chiesa. Se Deus te plantou nessa casa, Se Dio ti ha piantato in questa casa, se Deus te trouxe para cá, se Dio ti ha portato qua, Ele não só está edificando a B-Church, Lui non solo sta edificando la Ele está B-Church, te convidando a fazer parte dessa edificação. Lui ti sta invitando a fare parte di questa Ele está edificazione. dizendo para você: Lui ti sta dicendo, eu vou edificar essa igreja io edificherò questa e eu Chiesa conto com você para isso. e io conto con te Não per com as questo. maneiras dos homens, Non nel modo degli não com as uomini, estratégias da terra. non con le strategie della E terra. então, irmãos, Quindi, fratelli, a gente às vezes fica procurando como líder as grandes estratégias. a volte cerchiamo come leader grandi Muitas strategie. vezes pastores me procuram. Molte volte pastori mi cercano. Como fazer para dar certo? Come possiamo fare per funzionare? Como você? Eu vou contar um segredo para vocês. Vi dirò un segreto. A nossa cidade La nostra é città uma das menos evangelizadas do Brasil. è una delle meno evangelizzate di tutto il Números Brasile. estimam Numeri stimano 4% de Florianópolis conhece Jesus. che il 4% di Florianopoli conosce Gesù. Mas o Brasil, Ma il Brasile, como nação, come nazione, 33% do Brasil é evangélico. 33% del Brasile è evangelico. Em pouco tempo nós seremos uma nação com a maioria das pessoas evangélicas. In poco tempo noi saremo la nazione con la maggior parte Essa degli está se evangelici. tornando a realidade do Brasil. Questo è ciò che sta diventando la realtà del Mas se Brasile. 33% é a média brasileira, Ma se il 33% è la media brasiliana, a nossa cidade está muito atrás. la nostra città è Nós molto temos indietro. 4%. 4%. E a nossa igreja E la nostra chiesa é uma igreja de umas 1.500 pessoas. è una chiesa di 1500 Então é persone. uma igreja grande para a realidade dos 4%. Quindi una chiesa grande per la realtà del 4%. É um milagre. È un miracolo. Eles chamam Florianópolis de cemitério de igreja. Chiamano Florianopoli il cimitero delle É chiese. conhecida como a cidade da magia, È conosciuto come la città della magia, bruxaria, stregoneria, feitiçaria, sensualidade, sensualità, tudo que é ruim. tutto ciò che è brutto. E alguns pastores falam como vocês fizeram. E alcuni pastori chiedono come E eu avete falo a fatto. verdade. E io dico la verità. Eu não saberia te explicar. Io non saprei spiegartelo. Eu nem sei como te oferecer ajuda. Io non so neanche come Eu vou te offrirti falar, aiuto. e eu falei por isso para um pastor um dia lá do interior do nosso estado. E io ho detto questo a un pastore un giorno nell'interiore del nostro stato. Pastor, a gente só está pregando a Bíblia. Pastore, noi stiamo solo predicando la Nós Bibbia. só estamos amando a palavra de Deus. Solo stiamo amando la parola Mas a di gente está Dio. fazendo isso em grupo. Ma noi stiamo facendo questo A gente insieme. está fazendo isso em família. Stiamo facendo questo in E famiglia. nós estamos comprometidos a Jesus na vida um do outro. E noi siamo compromessi a Gesù nella E vita a degli uni gente e tem degli muitos altri. problemas. E abbiamo tanti problemi. Então, são muitas conversas difíceis. Quindi ci sono tante conversazioni O tempo difficili. inteiro. Il tempo intero. Eu tenho mais cabelo branco depois que assumi a igreja em 4 anos do que toda a minha vida. Io ho più capelli bianchi negli ultimi 4 anni da quando ho preso la chiesa che in tutta la mia Eu vita. envelheci.
Io sono invecchiato, Eu estou cansado, sono stanco, mas eu estou feliz. ma sono felice Porque nós estamos comprometidos a edificar uma igreja à maneira de Jesus. perché siamo compromessi a edificare una chiesa E eu secondo il quero dizer modello para di vocês, Gesù. a primeira igreja do primeiro século Quindi voglio dirti, la chiesa del primo tinha secolo só 120 irmãos. aveva solo 120 E esse fratelli era o testemunho deles. e questa era la Não loro importa o seu testimonianza. tamanho, Non importa la não grandezza, importa quantas pessoas tem. non importa quante persone ci Jesus sono. pode olhar para nós e ter um testemunho. Gesù può guardare verso di noi e avere Olha, una testimonianza. Olha, Pai, Guarda Padre, olha, Espírito. guarda Spirito. Eles estão construindo a nossa maneira. Loro stanno costruendo nel Eles nostro estão modo. vivendo a vida um do outro. Stanno vivendo la Eles vita gli estão uni degli amando a altri. palavra de Deus. Stanno amando la parola Eles di estão Dio. comprometidos com a Sono comunhão. compromessi con la comunione. Quando alguém tem alguma necessidade, Quando qualcuno ha qualche necessità, os irmãos correm ao i socorro. fratelli corrono a soccorrerlo. Eles têm amado andar diante da luz. Hanno amato andare davanti alla luce. E a minha oração por vocês é: E la mia preghiera per voi se è: vocês edificarem a maneira de Jesus, se voi edificate nella maniera di venha a Gesù, tempestade que for, verrà la tempesta che sarà. as portas do inferno não Le prevalecerão contra porte vocês. dell'inferno non prevarranno contro di Vocês voi. provarão de milagres da parte de Deus. Voi vedrete miracoli da Vocês parte di provarão de Dio. providência da parte de Deus. Vedrete provvidenza da parte di Dio. Pode ser que nem tudo aconteça da maneira que você ama. Può essere che non tutto succeda nel modo che tu Talvez não vuoi. canta a música que você ama. Magari non cantano le canzoni che tu vuoi. Talvez o pastor não é como você queria. Magari il pastore non è Eu come amo tu ele. vuoi. É Lui um mi cara ama. legal. Sono Mas o importante Ma l'importante está sendo feito da maneira de Deus. è stato fatto nel modo di Dio. Quando a gente olha para o meio e pelas vidas da igreja, existem as evidências de Atos 2 no nosso meio. Quando noi guardiamo nei problemi della Chiesa, esistono esperienze. Se você está aqui trabalhando junto com o pastor Henrico e com a Andrea, Se tu sei qua che lavori insieme al pastore eu Enrico e quero Andrea, encorajar vocês. voglio incoraggiarti. Não olhem muito alto. Non guardare tanto in Não alto. esperem grandes coisas. Non aspettarti grandi cose. A doutrina dos apóstolos, La dottrina degli apostoli, a comunhão, la o comunione, partir do pão, lo spezzare il pane, o tempo de oração juntos. il tempo di preghiera insieme. Deus nos dê isso. Dio ci ha dato questo. Deus nos ajude a nos comprometer com isso. Dio ci aiuti a comprometterci con E questo. o Senhor vai responder: E il Signore risponderà. vocês têm todas as minhas promessas. Voi avete tutte le Eu mie estarei com promesse. vocês todos os dias. Io starò con voi Eu tutti i não giorni. vos faltarei. Io non vi farò Eu serei mancare. Deus forte para Io vocês. sarò il Dio forte Eu per estarei voi. junto com Io vocês. starò giù insieme a voi. Amém? Que Amen. Jesus encontre aqui Che Gesù trovi qui uma igreja à maneira dele, una chiesa sul um suo povo à modello, maneira dele, un popolo sul suo modello, de uma maneira muito pessoal. in un modo molto personale. A gente pode falar disso, como a gente vai fazer para fazer isso em família? É verdade, devemos fazer. Noi possiamo chiederci come possiamo fare questo in famiglia, Mas a igreja constituída ma la chiesa è costituita de muitos irmãos e irmãs di molti fratelli e sorelle se comprometendo com Atos 2, che si compromettono con Atti 2 individualmente, individualmente, falando para o Espírito Santo em dias como o de hoje: parlando con lo Spirito Santo in giorni come questi. Senhor, quais áreas da minha vida tua palavra não entrou? Signore, in quali aree della mia Il time vita di la tua louvor parola pode non è vir. entrata? Que lugares da minha vida In quali luoghi della mia vita eu ainda preciso me submeter à palavra de Deus? io ancora ho bisogno di sottomettermi alla parola di Dio? Como é que eu tenho lidado com os relacionamentos? Come io mi sono comportato con le Como é que eu relazioni? tenho lidado com os irmãos e com as diferenças? Come mi sono posizionato con i fratelli, con le differenze? Quão comprometido eu estou de caminhar na luz? Quanto compromesso sono di camminare nella luce? Uma coisa que eu aprendi nos anos de ministério, Una cosa che ho imparato negli anni di ministero: que ignorar o erro dos meus irmãos não é amar os meus irmãos. ignorare gli errori dei miei fratelli non vuol dire amare i miei fratelli. Às vezes a gente pensa assim: A volte pensiamo così: eu não vou criticar, io non criticherò, eu não vou chamar atenção, non farò attenzione, eu vou ser paciente. io sarò paziente. E quando a gente faz isso, E quando facciamo questo, sem falar com amor e com carinho, senza parlare con amore e con nós gentilezza, não estamos demonstrando compromisso com a igreja à maneira de non Jesus. stiamo dimostrando compromesso con la Chiesa nel modello di Gesù. Vamos ficar de pé? Possiamo rimanere in piedi? Puxar alguma coisa aí. Espírito Santo, nessa noite, Spirito Santo, questa sera
nós queremos te dizer que existe um compromisso sincero no nosso coração vogliamo dirti che esiste un compromesso sincero nel nostro cuore de edificar di a igreja que o edificare Senhor está edificando aqui à maneira de Deus. la chiesa che il Signore sta edificando qua nel modello di Dio. Existe um compromisso sincero no nosso coração. Esiste un compromesso sincero nel nostro cuore. Nós te pedimos, Espírito Santo, Ti chiediamo, Spirito Santo, sonda-nos nessa noite. sondaci questa sera. Visita o nosso coração nessa hora. Visita il nostro cuore questa Veja, sera. Senhor, como estão os alicerces da nossa vida. Guarda, Signore, come sono le fondamenta della nostra vita. Veja, Senhor, que forma nós temos edificado a nossa própria vida. Guarda, Signore, in che modo abbiamo edificato la nostra vita. Senhor, eu te peço nessa noite, Signore, ti chiedo questa sera, edifica a B-Church. edifica la B-Church. Ajuda-nos, Deus, Aiutaci, Dio, a colocar os alicerces certos, a mettere fondamenta giuste, a alimentar os alicerces certos. a alimentare Se você fondamenta está aqui giuste. nessa noite e você não é dessa igreja, Se tu sei qua questa sera e non sei di questa chiesa, ore pela igreja de onde você vem. prega per la chiesa da cui tu stai Ore venendo. pelo seu pastor, ore pelo seu líder. Prega per il tuo pastore, per il tuo leader. Peça a ajuda do Senhor. Chiedi aiuto del Signore. Peça a ajuda de Deus. Chiedi l'aiuto di Dio. Senhor, nessa noite nós queremos ser aprovados por Ti. Signore, questa sera noi vogliamo essere approvati Nós da não te. queremos construir nada na maneira dos homens. Non vogliamo costruire niente nel modo degli uomini. Nós não queremos que as pessoas pensem a nosso respeito Non vogliamo che le persone pensino a nostro o que rispetto. Deus não pensa a nosso Ciò che respeito. Dio non pensa a nostro Sonda-nos, Senhor. rispetto. Visitaci, Signore. Sonda o nosso coração. Sonda il nostro cuore. Que haja um compromisso com a Bíblia, Dai un compromesso con la Bibbia, con com os Teus mandamentos. i tuoi comandamenti. Se por algum acaso tem alguma área da nossa vida Se per caso c'è qualche area della nostra vita em que a palavra de Deus não tem a palavra final, in cui la parola di Dio non ha la parola finale, nós queremos submeter isso a Ti nessa noite. noi vogliamo sottomettere questo a te questa sera. Visita todas as áreas da nossa vida. Visita ogni area della nostra vita. Nessa noite, Senhor, eu oro por um amor pela Bíblia. In questa sera io prego per un amore per la parola. Talvez você está aqui nessa noite e você tem dito, eu amo a Bíblia. Forse tu sei qua questa sera e hai detto io amo la Mas eu Bibbia, muitas vezes abro e não consigo compreender. ma molte volte la apro, non riesco a comprenderla. Nessa noite que haja uma liberação fresca da parte de Questa Deus. sera venga una liberazione Que fresca o da parte di Espírito Dio. Santo venha nos momentos de oração e de intimidade. Che lo Spirito Santo venga nei momenti di E preghiera e nós di intimità. possamos ver segredos da palavra que antes não Che entendíamos. possiamo vedere segreti della parola che prima non intendevamo. Paulo ora pela igreja de Éfeso Paolo prega per la chiesa di e ele Efeso pede: e lui chiede, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Dio del nostro Signore Gesù Pai da Cristo, glória, Padre della gloria, dê um espírito de sabedoria e de revelação dai uno spirito di saggezza e aos rivelazione irmãos de Éfeso ai fratelli di Efeso no pleno conhecimento de Cristo. nella piena conoscenza di Cristo. Eu te peço nessa noite, Senhor, Io ti prego questa sera, o Espírito Signore, Santo che lo Spirito Santo de sabedoria e revelação, di saggezza e amor pelas rivelazione, Escrituras, di amore per le amor scritture, pela palavra, amore per la parola, depósito de um amor uns pelos un outros. deposito di un amore Se gli uni nessa per gli noite altri. há lugares de ferida e de mágoas, Se questa sera ci sono ferite se e existe amarezze, lugar de resistência, se ci sono resistenze, eu oro nessa noite que o Senhor leve embora aquilo que luta dentro de io nós. prego che il Signore porti via ciò che lotta dentro di noi, Que o Senhor traga cura para relacionamentos. che il Signore porti cura alle relazioni, Que o Senhor traga cura, Senhor, dentro das che il famílias. Signore porti cura dentro le famiglie, Um compromisso un compromesso de edificarmos uma igreja di edificare una à maneira chiesa de Cristo. sul modello di Cristo. Pai, eu te peço, Padre, ti chiedo, se nesse lugar existem irmãos necessitados, se in questo luogo esistono fratelli con necessità, mostra-nos, Deus, mostraceli, Dio, que haja uma sincera e uma vulnerável che ci sia una sincera e vulnerabile diálogo, conversas, dialogo, conversazioni, lugares aonde nós abrimos o nosso coração luoghi in cui possiamo aprire i nostri para que cuori Jesus possa entrar e Ele possa fazer a sua obra. affinché Gesù possa entrare e compiere la sua opera. Senhor, eu oro por oração nessa igreja.
Signore, prego per la preghiera in questa chiesa. amor por oração no meio do teu povo. Un amore per la preghiera in mezzo al tuo Eu popolo. oro, Senhor, que o Senhor fortaleça as mãos, os joelhos daqueles que oram nesse lugar. Io prego che il Signore possa fortificare le mani e i piedi di chi prega in questo Senhor, eu te luogo. peço por reuniões de oração, Padre, ti chiedo riunioni di preghiera, não onde 2 ou 3 ou 5 irmãos comparecem, non di 2, 3 o 5 fratelli, mas tão grande quanto os cultos, Deus, ma così grandi come i culti, Dio, tão grande quanto os nossos eventos. grandi come i nostri eventi. Se o Senhor liberasse milagres nessas reuniões, Se il Signore liberasse miracoli in se o queste Senhor riunioni, liberasse testemunhos nessas se il reuniões, Signore liberasse testimonianze se in nós queste riunioni, começássemos a ouvir sobre coisas que aconteceram como fruto dessas reuniões, se noi cominciassero a sentire di cose che sono successe come frutto di então, queste Senhor, riunioni, uma graça renovada para a allora, oração, Signore, una grazia rinnovata per la preghiera, desejo renovado por oração. un desiderio rinnovato per la preghiera. Edifica essa igreja à maneira de Cristo. Edifica questa chiesa nel modello di Cristo. Edifica essa igreja da maneira da Bíblia. Edifica questa chiesa sul modello della Nós te Bibbia. pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Noi ti preghiamo nel nome di Gesù.